3 erros que comprometem os resultados na musculação. Então, se a gente está falando de prescrição de treino, eu acredito, primeiramente, não identificar corretamente o nível de treinamento do seu aluno, não saber índice de força relativa, ou talvez capacidade de volume de treino. Opa, então essa é a segundo ponto também que eu acredito que vale muito a pena a gente descrever como um dos principais erros do treinador, é não identificar qual é a capacidade de máximo volume recuperável do aluno. Até mesmo se ele for treinado, quantas séries por grupamento muscular teu aluno suporta semanalmente, ou então se ele for avançado, qual é o volume load que ele consegue suportar, mesmo se for em unidades arbitrárias, mesmo se for na matemática aí do controle de carga, qual é o volume load que o teu aluno avançado consegue suportar. Então, na minha opinião, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, na minha opinião, é não realizar o que a gente chama de inibição do componente elástico do movimento. O que é inibição do componente elástico? Quando nós temos um alongamento da musculatura e depois o encurtamento, que a gente chama de ciclo de alongamento e encurtamento muscular, na transição desse alongamento para a volta do encurtamento, ou seja, finalzinho da excêntrica para a gente voltar para a concêntrica, há um aproveitamento desse movimento. Isso é muito comum que as pessoas façam. Ao invés de, ao final dessa transição, uma isometria para dar uma paradinha no movimento e depois iniciar novamente a fase concêntrica. Quando você não inibe e se aproveita esse componente elástico, muito comum no CrossFit por conta de ganho de potência, né? Na musculação a gente não quer essa... Na verdade, a gente pode até aproveitar essa potência, mas na musculação a gente privilegia o tempo sob tensão de uma maneira também que a gente não tenha o que muitas das pessoas chamam de impulso, né? Então, a ideia é que você nessa transição pare e depois realize novamente o movimento. Então é bem bacana até mesmo utilizar o que a gente chama de conexão mente-músculo, até mesmo para automatizar isso. Ao invés de você pensar levanta, 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 você pode pensar na seguinte forma: esmaga, voltou, esmaga. Porque até você falar esmaga, é como se você tivesse uma cadência maior, e isso automatiza o cérebro a estar realizando os movimentos, uma cadência ótima, e nessa transição fazer a isometria para que não haja esse aproveitamento elástico. Então, na minha opinião, esses são os 3 erros que o treinador comete ao não identificar no aluno essas questões.